Olá, professores! Nós somos PCNPs da Diretoria de Ensino Sul 3. Eu sou a Aline, de Língua Portuguesa. Eu sou o Herbert, de Tecnologia Educacional. Eu sou a Márcia, de Matemática. O objetivo desse tutorial é auxiliá-los na busca de dados para identificar as habilidades em defasagem, de modo prático, utilizando a Secretaria Escolar Digital. A ferramenta usada como fonte dos dados que vamos analisar é a Avaliação de Aprendizagem do Processo, a AP. A proposta é acompanhar a aprendizagem dos alunos individualmente ou em turmas e tendo um caráter diagnóstico. Sabemos que após a aplicação das APs, precisamos digitar as respostas na Secretaria Escolar Digital. São essas respostas que nos fornecem os dados necessários para elaborar ações para a semana de estudos intensivos. Antes de acessarmos a sede, é importante retomar que no relatório de desempenho das APs, as questões serão divididas em 3 categorias de acordo com a dificuldade de cada questão. As fáceis, que é um alto percentual de acerto, o médio, que é um médio percentual de acerto, e o difícil, que é um baixo percentual de acerto. Essa imagem aqui foi retirada do sistema. Essa dificuldade ela é calculada com base na taxa de acerto de toda a rede estadual de São Paulo. Lembrando que são considerados todos os alunos que efetivamente responderam à prova. As APs da nossa rede costumam ter 12 questões e são divididas conforme a tabela a seguir. Então, uma prova com 12 questões terão 4 questões do nível fácil, 4 questões do nível médio e 4 do nível difícil. Para facilitar a identificação dos níveis, elas são categorizadas em cores. Então, as fáceis ficam em verde, as médias em amarelo e as difíceis em vermelho. O nível de dificuldade das questões irá variar de acordo com a realidade de cada escola. Nem sempre a questão com menos acerto do estado será da sua unidade escolar. Por isso é importante que cada um analise seus próprios dados, criando ações para melhorar o desempenho de cada aluno. Os professores de matemática e língua portuguesa já sabem que após a aplicação da AP, precisamos entrar na sede, ir em pedagógico, SARA, Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações, e digitar a resposta dos alunos. São essas respostas que nos fornecem os dados que vamos analisar hoje. Este ano, uma das mudanças que nós tivemos em nosso calendário escolar foram as semanas de estudos intensivos. Elas foram colocadas sempre depois da aplicação de uma AP. Por exemplo, em fevereiro nós tivemos a aplicação no dia 4, nós tivemos 3 dias para lançar as respostas dos alunos e trabalhar na semana de estudos intensivos. O que eu devo trabalhar nessa semana de estudos intensivos? Eu preciso verificar quais são as habilidades em defasagem dos meus alunos para preparar o material necessário para eles. Como devemos proceder então? Então, com a nossa janela do navegador aberta, eu vou digitar na busca Secretaria Escolar Digital ou apenas sede. Vai aparecer nos primeiros tópicos, clico nele e pronto, a Secretaria Escolar Digital está aberta. Em nome do usuário, eu vou digitar o meu login e logo abaixo a minha senha. Coloco em acessar. No meu caso, vou entrar como professor. Eu verifico o ano letivo, a diretoria de ensino e a escola que eu quero analisar os dados. No período tem uma janela onde mostra qual é a AP que eu vou trabalhar. Nesse caso, em 2020, nós só aplicamos a AP de entrada por enquanto. É nela que eu vou. E vou em pesquisar. Na parte de baixo aparece uma régua.
onde eu tenho aqui, desempenho médio de língua portuguesa. Arrastando a lâmina para a direita, aparece também desempenho médio matemática. Nessa escola eu tenho anos iniciais, anos finais e também o ensino médio. Vamos supor que eu queira analisar os dados do 8º ano dos anos finais. Eu tenho aqui uma média do percentual de acertos dos meus alunos, de 43,52%. Ao clicar sobre a porcentagem, abriu uma nova tela com o relatório de desempenho por turma. Verifique os dados. E o que eu tenho aqui? As minhas turmas. O 8º ano A, eu tive 25 participantes, 87 acertos, um percentual de 29%. Ao clicar em ver acertos por aluno, abriu o relatório de desempenho por aluno. E é nessa tela que posso verificar quais são as habilidades de defasagem dos meus alunos. Para isso, analiso o percentual de acertos por questão e verifico quais são os valores mais baixos. No caso desse exemplo, a questão 3, mesmo sendo uma questão considerada fácil, apenas 8% dos alunos obtiveram êxito nela. A segunda questão, com menor índice de acertos, foi a questão 7, e tivemos um empate percentual entre as questões 4 e a questão 6. Para descobrir quais eram as habilidades trabalhadas nessas questões, vou na aba superior, Habilidade. Seleciono a aba e mostrará quais as habilidades foram trabalhadas na prova. A primeira habilidade que apareceu foi identificar a equação de primeiro grau que resolve um problema. Vou clicar nela. E no lado direito da tela apareceu o Q3, justo uma das questões que eu procurava. Essa janela mostra também quais foram os alunos que acertaram e os que erraram essa questão. Então, eu sei agora que a habilidade trabalhada na questão 3 e que meus alunos tiveram dificuldade foi identificar a equação de primeiro grau que resolve um problema. Procedo da mesma forma até encontrar as questões 7, pronto, a questão 7. Ela é sobre identificar padrões presentes em sequências numéricas ou de figuras. E agora eu vou procurar a questão 4. Não foi aqui. Então, a questão 4 é resolver problemas com frações utilizando a ideia de equivalência. Agora, eu tenho dados suficientes que podem nortear o trabalho da equipe de professores do 8º ano A durante a semana de estudos intensivos, a SEI. Antes de iniciarmos, quero lembrá-los de utilizarem os e-mails institucionais. Nós temos 2. Um via Microsoft, que a extensão é @professor.educação.sp.gov.br, e o outro que é via Google, com a extensão @prof.educação.sp.gov.br. Quais são as vantagens de utilizarmos esses e-mails? A Microsoft, por exemplo, disponibiliza o pacote Office, que pode ser instalado em até 4 máquinas, além de podermos utilizar o OneDrive, que é um armazenamento em nuvem ilimitado. O Google também nos disponibiliza esse armazenamento ilimitado pelo Drive.
Então, são vantagens que a Secretaria da Educação nos disponibiliza e que devemos utilizar. Além das ferramentas do Google e da Microsoft, a Seduc envia informações por esses e-mails, como, por exemplo, o sorteio de peças de teatro. Caso vocês fiquem em dúvidas em qual é a senha desses e-mails, é a mesma utilizada na sede. Então, se alterar a senha da sede, automaticamente a senha dos 2 e-mails são alteradas. O Herbert já demonstrou como acessar o relatório de desempenho por turno. Agora demonstrarei a vocês como acessar o relatório de desempenho geral da escola. O percurso na sede é o mesmo, então vamos clicar em Pedagógico, Foco Aprendizagem, Resultados Bimestrais, Relatório de Desempenho. Vamos selecionar o período, que nesse caso é a avaliação de entrada. Vamos utilizar como exemplo o desempenho médio de língua portuguesa nos anos finais no 9º ano, que foi de 72,53%. Ao clicarmos em total geral, nós teremos uma porcentagem de 72,53%. Vamos clicar na lupa e vai abrir o relatório de desempenho. Qual é a diferença desse relatório de desempenho para o de turma? Porque aqui nós vamos ter a porcentagem da escola dos 9º anos. Então, a questão, por exemplo, com menos acerto dessa escola aqui, foi a questão 5 de nível difícil. Nesse caso, essa escola dos 9º anos seguiu o padrão de questões de dificuldade igual a do estado, que foi a de nível difícil. Mas isso pode variar, como eu já disse, de acordo com cada unidade escolar. Então, a vantagem de fazer essa análise por escola é para ter uma noção de quais são as habilidades da sua escola no geral, daquela série, que precisa ser trabalhada. Pode ser feita uma ação em conjunto com outros professores, um trabalho interdisciplinar. Ao utilizarmos o recurso de análise por escola, podemos elaborar projetos e ações interdisciplinares abordando as habilidades em defasagem. Apresento para vocês os resultados educacionais da ADE 2020 Sul 3. No caso dos anos finais, nós analisamos os 9º anos, que tiveram 2 habilidades em defasagem. A LP 102, estabelecer relações entre textos verbais e ou não verbais. A LP 100, distinguir fato de opinião em um texto. No ensino médio, usamos como exemplo as terceiras séries. Foram 3 habilidades em defasagem. LP 134, inferir informação implícita em um texto. LP 140, interpretar textos com auxílio de recursos gráficos visuais. LP 135, reconhecer o efeito do sentido produzido pela exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos em um texto. Nesses 2 casos, analisamos os resultados de todas as escolas da Sul 3 e calculamos a média para verificar quais as questões com menos acertos e, assim, identificar as habilidades em defasagem e criar planos de ação para melhoria. A escola pode, por exemplo, criar um projeto entre 9º anos e terceira série do ensino médio, trabalhando as 2 habilidades que têm uma relação, que é a LP 102 e a LP 140, ou criar projetos para trabalhar as habilidades somente dos 9º anos e trabalhar somente as habilidades da terceira série do ensino médio. Como dito anteriormente, cada escola deverá fazer essa análise para verificar quais questões com menos acertos de cada turma, e com essas informações o professor planejará suas aulas de recuperação. E na sequência, quero dar ênfase ao relatório de análise por questão
na identificação rápida a respeito das habilidades em defasagem da sua escola e das suas turmas. Vamos clicar em Pedagógico, Foco Aprendizagem, Resultados bimestrais, Relatório de análise por questão. Escolha a sua escola. Tipo de ensino, eu vou escolher ensino médio. A turma, vou escolher primeira série D. O período, entrada, que são as ADs. E o tipo de prova. Lembrando, professores, que essa análise de questão serve tanto para os professores de língua portuguesa como para os professores de matemática. Eu vou escolher primeira série do ensino médio matemática. Clique em pesquisar. Rolando a página, são apresentados para nós duas maneiras diferentes. Uma, questões por gráfico, e na aba ao lado, mapa de questões. Eu vou começar por questões por gráfico. Nas questões por gráfico, no eixo horizontal, aparecem todas as questões de 1 a 12, no eixo vertical, o percentual de acerto de 0 a 100, e como o Herbert havia falado, as questões são divididas por níveis e cores. Níveis médios, na cor amarela, nível difícil, na cor vermelha, nível fácil, na cor verde. Percebam que ao passar o mouse pelas colunas, aparece a taxa de acerto dos alunos dessa turma. Na aba ao lado, tem o mapa de questões. Aparecem os mesmos dados, só que de uma maneira diferente. No eixo horizontal, nós temos a taxa média de acerto de 10 a 100, ou de 0 a 100. No eixo vertical, os níveis difícil, médio e fácil. Só que a apresentação dos dados, cada questão dentro do seu nível aparece uma ao lado da outra. No caso aqui, do nível difícil, aparece questão 4, questão 11, questão 3, questão 7. No nível médio, questão 2, 10, 1 e 12. E no nível fácil, questão 8, 9, 6 e 5. As questões agora, elas aparecem aqui na bolinha azul. Clicando na bolinha azul, ela aparece a questão aqui embaixo. O mesmo ocorre nas questões por gráfico, só que é apresentado em forma de colunas. Vou clicar na questão 11. Na questão 11, e rolando a página para baixo, nós podemos verificar a habilidade exigida na questão. No caso, seria a habilidade para identificar a expressão algébrica que representa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras. Ao lado da questão, aparecem as alternativas. A alternativa correta sempre vai aparecer na cor verde, e ao lado também aparece essa barra. Nessa barra aparece a taxa de alunos que acertaram e, no caso, que marcaram essa alternativa, a alternativa C. No caso aqui, 15,15% dos alunos que marcaram. As alternativas vão de A a E por serem questões do ensino médio. Bom, professores, quero enfatizar a importância dessa ferramenta na preparação dos planos de aulas na semana de estudos intensivos, que é para recuperar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes de forma alinhada com as avaliações. Na tela, apresento a capa da avaliação de entrada ADs com material de apoio ao professor. Nesse material, após análise de cada alternativa com os possíveis erros dos alunos, sugere planejar aulas com sequências didáticas, utilizar metodologias ativas, exemplo, times entre pares ou grupos, referências que estão elencados alguns materiais que auxiliam o professor no preparo das suas atividades, exemplo, plano de aula do site Nova Escola.
Após verificar a habilidade em defasagem, é importante refletir o que deu errado no percurso que a minha turma não desenvolveu essa habilidade. Como posso abordar essa habilidade de uma forma diferente? Como trabalhar essa defasagem? Um possível caminho é o plano de aula, que foi dividido em objetivos, tempo, propósito e discussão com a turma. Fazer a retomada dos conteúdos anteriores é necessário para que o aluno desenvolva a habilidade exigida na questão. Na sequência, contextualizo a questão 11 para melhor compreensão dos alunos, sugerindo uma discussão com a turma e construção da resolução em conjunto com eles. Aproveito para deixar o meu contato e informá-los do grupo no Microsoft Teams, chamado Matemáticos de ESO 3. Nesse grupo, nós temos materiais didáticos, materiais da SEDUC, como as APs e ADs dos anos anteriores, e material de estudo para o professor. Aproveito também para deixar o link para ser preenchido o formulário até 30/4. Agradecemos à gestão das escolas e aos professores pela oportunidade de participarmos de uma TPC com todos vocês. Esperamos ter contribuído e estamos à disposição para qualquer dúvida. E não esqueçam de acessar os links disponíveis ao longo do vídeo que também estão na descrição. Até breve!